Segunda parte do Bloomberg. Os países da zona euro estão a estudar a hipótese de aumentar o valor do mecanismo europeu de estabilidade para 2 bilhões de euros. Segundo o jornal alemão Der Spiegel, o aumento do fundo de 500 mil milhões de euros para um valor 4 vezes superior permitiria resgatar países com a dimensão de Espanha e de Itália. À semelhança do FEF, Fundo Europeu de Estabilização Financeira, no novo mecanismo os riscos maiores seriam assumidos pelos fundos públicos, ficando reservado ao capital privado riscos menores. De acordo com o semanário alemão, Wolfgang Schäuble está de acordo com este reforço do mecanismo. Já a Finlândia mostra alguma resistência e defende que o Parlamento finlandês deve aprovar primeiro esta medida. Diogo, quando começam a circular estes rumores de 2 bilhões de euros para o valor total do fundo, estamos de facto já a dar como adquirido Espanha e Itália debaixo de um plano de ajuda? Foi isso que reagiram os mercados, de resto que estiveram sempre em queda? Pois, eu acho que, enfim, o que nós fizemos em setembro, no início de setembro, foi efetivamente comprar tempo, não é? As medidas do BCE foram corajosas, mas não resolvem nenhum dos problemas, essenciais da própria zona euro. Também a decisão do Tribunal Constitucional ajudou, mas também não ajuda a que o problema original seja resolvido. E, portanto, agora é a altura de desenharmos soluções que sejam eficazes e que permitam, por um lado, ter algum tipo de controle sobre as contas públicas e, por outro lado, que esse controle não seja, enfim, desafiador o suficiente para a componente de crescimento económico, de forma a que não se torne contraproducente, ou seja, que este movimento não se torne contraproducente. Eu acho que o valor de 2 bilhões em português, não é? Ou seja, os 2 trillion em numeração anglo-saxónica foi de alguma maneira surpreendente, e foi tão surpreendente que acabou por não ser muito credível para o mercado. Creio que de repente ficou a pensar, bom, onde é que vão arranjar este dinheiro? Até porque aquilo que se fala relativamente ao ESM tem a ver com a alavancagem do ESM, que não é propriamente um mecanismo que seja muito bem visto por uma parte, eu diria, grande do mercado, dado que de alavancagem já conhecemos o tipo de... E já se tinha avançado com esta possibilidade numa das muitas cimeiras europeias, mas na altura penso que seria para 1 bilhão. Sim, se a palavra da ordem é desalavancar para a banca, como é que de repente estamos a vender um fundo alavancado? Exato. E depois voltamos a esta conversa dos capitais públicos versus os capitais privados e do mais arriscado versus o menos arriscado. Isto parece-me um bocadinho tudo demasiado nebuloso para ser credível, pelo menos como está, mas ainda não foi apresentado efetivamente nada e, portanto, também estamos todos a especular sobre uma medida que foi veiculada, mas não propriamente confirmada por nenhuma fonte oficial. O ESM é uma questão relevante. A história da união bancária, digamos assim, também é outra parte muito importante daquilo que foi decidido, neste caso em julho. Vamos ver como é que isso evolui. A cimeira do fim de semana entre França e Alemanha não foi propriamente muito simpática para a parte da União Bancária. A Alemanha pôs claramente travões, não se demonstrou declaradamente contra, o que, enfim, já pode ser considerado um positivo. Também não o tinha feito até agora, seria uma grande surpresa se o fizesse, mas pôs claramente um travão. Vamos ver exatamente como é que funciona e depois logo vemos quando é que se implementa. E, portanto, é algo que também não estará, digamos, presente, pelo menos num curto espaço de tempo. Agora, o que nós temos num curto espaço de tempo é Espanha. E Espanha vai estar claramente na ribalta esta semana. Tanto pela divulgação dos stress tests relativamente à banca enfim, o que se vê quando se olha para a situação do setor financeiro espanhol é uma imagem que permite todo o tipo de especulações. O montante de crédito imobiliário ou a construtoras é muito, muito significativo e, portanto, poderemos não estar sequer ainda no princípio do nível de mal parado que poderá ser atingido caso a situação se continue a deteriorar em Espanha. Vamos ter o orçamento para 2013 de Espanha também apresentado e um pacote de reformas estruturais que estaria também a ser combinado. A lógica aqui é tentar que Espanha não recorra efetivamente aos pacotes oficiais de ajuda e dada, enfim, as necessidades de financiamento da economia espanhola,
essa necessidade não parece ser imediata das próximas semanas e, portanto, há aqui alguma capacidade de aguentar. O custo médio da dívida espanhola ainda é suficientemente baixo para não termos que tomar uma decisão já, neste preciso momento. E, por outro lado, o que Espanha está a tentar fazer é, se conseguir um pacote de ajuda, conseguir esse pacote de ajuda sem condicionalidade extra. Ou seja, utilizando a condicionalidade que foi negociada quando foi dado o pacote de ajuda ao seu setor financeiro. O que, de alguma forma, vai de encontro ao soprar do vento, digamos assim. Aquilo que se tem passado com Grécia, aquilo que se tem passado com Portugal, aquilo que se passa também um bocadinho com a Irlanda, que tem saído dos radares, mas cuja economia não está propriamente num estado bom, alguma convicção de que o condicionalismo que está a ser exigido aos países é um condicionalismo demasiado forte e que se derrota a si próprio e que tem, enfim, alguma capacidade de gerar tensões políticas que não são desejáveis em termos de União Europeia. Tivemos as eleições na Holanda com o centro moderado, digamos assim, a sair claramente vencedor, e isso foram boas notícias. É importante que a periferia não, com o falhar sucessivo dos pacotes de ajuda, não se torne mais radical a nível político e, portanto, continuemos a caminhar para uma moderação, para uma construção europeia e não um exaltar dos próprios nacionalismos. Agora, este é um caminho muito estreito, com imensas minas e, portanto, muito difícil de percorrer. Diogo, ficou sem se perceber, que ainda não foi confirmado oficialmente como é que se faz este reforço, mas de onde é que veio o dinheiro? Para a Alemanha estar a favor, devemos depreender que dinheiro da Alemanha à partida não haverá muito mais para esta nova versão do fundo, ou não estaria sequer a favor. Como é que estás a ver este fundo a funcionar? Francamente, acho que ninguém está a ver este fundo a funcionar desta forma. Eu, francamente, não acredito em soluções milagres, em varinhas mágicas. Neste caso, o dinheiro tem que vir de algures e as perdas têm que ser eventualmente assumidas por alguém. Portanto, quando se está a falar de o dinheiro público basicamente assumir mais risco do que o dinheiro privado, normalmente deveríamos esperar que a Alemanha esteja contra, porque até agora tem vindo sempre, eventualmente, a privilegiar soluções onde o dinheiro público é prioritário em relação ao dinheiro privado, como foi o caso, por exemplo, no resgate à Grécia. Por isso, eu francamente não consigo ler entre as linhas destas declarações, que não são propriamente declarações. O que eu sei é que basicamente, tendo em conta, a viragem e aos pontos no calendário que temos até ao final deste ano, vai ser necessário, de facto, ir para mais clareza, tanto do lado da Espanha como do lado das instituições europeias, de forma a mostrar aos mercados qual vai ser o caminho doloroso que vai ser seguido em 2013. Partilhas esta opinião de que não existe urgência de Espanha? Não existe urgência, mas, quer dizer, não existe urgência de uma semana, mas existe urgência de até ao final do ano termos a casa arrumada, porque 2013 vai ser um ano ainda complicado, ainda bastante complicado. Estamos à espera, provavelmente, de atravessar mais um ano de recessão ou de estagnação a nível europeu. Em vários países vamos estar em recessão, nomeadamente os países de qual estamos a falar, que é a Espanha, provavelmente estará em território negativo, sobretudo se houver, de facto, a austeridade acrescida. E, portanto, isto tudo vai tornar os investidores cada vez mais, cautelosos sobre a decisão de ir comprar ou não e participar no financiamento destes países. O mercado ficaria mais tranquilo nesta altura com Espanha debaixo de um programa de assistência financeira em que, eventualmente, até o próprio BCE possa dar uma ajuda daqui a um ano, ou isso é de evitar a principal preocupação dos mercados é saber se o euro daqui a 3 anos continua a chamar-se euro, se não há um Deutschmark, um franco francês, uma peseta. A partir do momento onde os mercados estiverem menos preocupados ou completamente seguros sobre esta situação, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Porquê? Porque hoje em dia temos taxas de juros negativas na Alemanha e não faz sentido, se a gente acreditar numa solução global a nível do euro, haver diferenças destes níveis entre os dois países. Portanto, se de facto conseguirmos assegurar e cada passo que a Alemanha dá no sentido e que a Europa dá no sentido de, pôr mais dinheiro, é bom, porque permite garantir que a Alemanha, se vier a fazer
cada vez mais é complicado a Alemanha fazer um passo atrás e sair de uma situação sem perder muito dinheiro, onde está efetivamente a ajudar e a transferir financiamento para países como Espanha, como Portugal, como Grécia, etc. Portanto, é importante que venhamos a dar esses pequenos passos de forma a que, digamos, a implicação à Alemanha seja cada vez mais forte e portanto, a preocupação que a Alemanha tenha em assegurar que a economia espanhola venha a recuperar, que a economia portuguesa venha a recuperar, seja cada vez maior também. Eles têm que se preocupar menos com a economia deles e mais com a nossa, para que conseguimos chegar a uma solução partilhada para todos. Hoje em dia estamos, de facto, face a uma Europa excessivamente individualista, excessivamente nacionalista, temos de chegar a um consenso global sobre soluções. Mas, por exemplo, os dados hoje da confiança na Alemanha, o índice IFO, que está em mínimos de 2 anos e meio, mostra que os investidores estão, de facto, preocupados não só com a economia alemã, mas também já com 50% da economia alemã é a Europa. Portanto, é normal e acho bem que os investidores e que os empresários alemães estejam preocupados e acho bem que eles façam pressão sobre o governo alemão e sobre a opinião alemã sobre o facto de é necessário resolver o caso europeu. Não se pode continuar a empurrar a bola para mais tarde. É um caso sério, de facto, de estagnação programada para os próximos 5 anos. Enquanto não resolvermos, de facto, de vez a preocupação principal, que é sim ou não o euro vai aguentar esta crise, então não há possibilidade de crescimento, porque não há possibilidade de esperança em resolver cada uma das outras situações que são já por si difíceis de resolver, o desemprego, os déficits orçamentais, etc. Portanto, é preciso atrair capital, é preciso atrair confiança, é preciso atrair crescimento para as nossas economias. Isso só se faz com estabilidade na moeda e com garantias sobre o futuro do euro, basicamente. Nuno, olhando também ainda aqui para a Europa, tivemos França a defender mais tempo para a Grécia cumprir com as metas. É uma posição que, mais uma vez, marca bem as diferenças de estilo entre Hollande e Angela Merkel. Isto é um sinal de que a Grécia, de facto, de maneira nenhuma vai conseguir cumprir com aquilo que prometeu. Sim, na Grécia não houve nenhum país até agora que tenha entrado neste condicionalismo, austeridade em cima da austeridade, que tenha cumprido de forma clara com as metas de ajustamento fiscal, não é? Portanto, falha sempre uma das pontas. Ou falha o lado da despesa, que é o caso da Grécia, ciclicamente, e por isso é que eles são considerados um mau aluno, ou falha do lado da receita, que é o caso de Portugal, mais evidente do caso da Grécia também, mas falha em todo lado. Falha em todo lado, não é? Dos dois lados. Falha em todo lado, mas existe uma pressão cada vez maior, e não é só, e é também dos investidores, que são os credores, não é? Sobre analisar os dois lados da equação, ou seja, será que este tipo de austeridade pura e dura, a austeridade em cima da austeridade, a austeridade que tem que ser feita e tem que ser implementada num curto espaço de tempo, e que obviamente quando assim é, e quando a exigência é assim, tem que passar muito pelo lado da receita e mais impostos, e esse é que é o grande problema, que não é uma forma, ou seja, fazer o ajustamento fiscal só via impostos, ou maioritariamente via impostos, não é uma forma sustentável de o fazer a longo prazo. A longo prazo, os ajustamentos fiscais têm que ser feitos, ou são sustentáveis, se forem feitos a longo prazo e do lado da despesa. E, portanto, esta pressão faz com que os próprios pacotes, ou as próprias políticas de austeridade não tenham grande capacidade ou grande aderência. E, portanto, hoje em dia, mesmo na Comissão Europeia e aqueles think tank que gravitam ali à volta da Comissão Europeia, nomeadamente o Bruegel, que são bastante influentes, vêm falar precisamente nisto. E os próprios investidores também já perceberam que isto é um ciclo vicioso e, portanto, a austeridade que é enlatada, não é? Off the shelf, é uma coisa que não existe e que dá maus resultados. E, portanto, eventualmente, faz mais sentido ter um programa mais realista de ajustamento, que permita, de facto, não centrar esse programa na parte das receitas, que é, por assim dizer mais impostos e, portanto, consumidores e opinião pública mais desgastada, por contrapartida de programas de ajustamento mais longos, que permitam fazer um ajustamento do lado da despesa. Porque é como se diz em Portugal, aquilo que não faz sentido é continuarmos a ter cada vez mais impostos para pagar a despesa que não podemos ter. O problema está do lado da despesa. E, portanto, nós sabemos que este ciclo vicioso
faz com que as economias não cresçam, aquilo que se está à espera, portanto, tudo o que são os pressupostos que nos baseámos para atingir ou para atingir determinadas metas orçamentais, depois não funcionam ou não vão ser atingidos. É o caso de Portugal, que este ano já foi, vamos ter 5 em vez dos 4,5, para o ano não vão ser 3, vão ser 4,5, depois passa para 2,5, enfim. E, portanto, na realidade toda a gente diz que nós temos feito um bom trabalho e, de facto, a despesa tem estado relativamente controlada e tem estado de acordo com os primeiros memorandos de entendimento. O problema é que, do lado da receita, ou seja, o doente fica completamente debilitado, anémico com a medicamentação que está a ser dada. Nuno Serafim, Diogo Serras Lopes, Diogo Teixeira, obrigado pela presença neste Bloomberg. Na próxima semana cá estaremos para analisar os temas que estão a influenciar os mercados. Até lá, boa semana. Boa semana.